Olá, servidores e servidoras, boa noite. É um prazer muito grande a gente estar de novo com vocês, mais um podcast do Sinspurs. Esse mês é um mês muito importante, muito especial, que a gente está fazendo e dedicando esse mês às mulheres, né? A questão da gente poder estar dando referência, dando a importância significativa da mulher todos os espaços, seja no espaço sindical, seja no espaço de trabalho, seja em qualquer espaço, nós precisamos estar buscando a valorização, o respeito e lutando contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de ação que se tenha em relação à mulher ou contra a mulher. Hoje nós temos uma pessoa extremamente especial para nós, né? É uma servidora de uma caminhada de luta muito linda, né? É uma servidora do município de Blumenau, luta, está sempre à frente, está dentro da diretoria do Sintraceb, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Blumenau, dentro da pasta da diretoria de combate à discriminação. Cabe bem a ela isso, né? A Cleide, para nós, é uma referência, né? Dentro da CUT, dentro dos fóruns, dentro da FETRAN, dentro do movimento sindical. Então, a gente hoje, né, Angélica, trouxe a Cleide para falar com a gente. Antes da gente passar para a Angélica, antes de eu passar para a Angélica e para a Cleide, eu quero fazer a minha descrição que a gente vai iniciar a partir de agora. A gente sempre vai nos descrever, até porque a gente tem pessoas que não conseguem nos ver, então, né, Cleide, mas conseguem nos ouvir. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos, né, curtos, e tenho 56 anos, e hoje eu estou como presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. Angélica. Boa noite, servidoras e servidores. Sou parda, cabelos longos até no ombro, mais ou menos, um pouco mais para baixo do ombro. Estou com uma jaqueta jeans, com um lenço, que é o lenço da nossa campanha da CUT, né? Que é, deixa eu ver, pelo fim da violência e pelo fim da escala 6x1. Essa é uma novidade para nós que a Cleide nos trouxe, nos chamou a atenção, porque nós não tínhamos ainda, né? Isso, então, assim, a partir de agora, todos os nossos podcasts terão autodescrição. Isso. Muito obrigada, Cleide, por estar aqui conosco. A gente estava ansiosa para chegar esse dia, para essa conversa. E eu gostaria que tu começasse fazendo uma breve apresentação e depois já falar como é que começou a tua trajetória no serviço público. E o que significa ser mulher trabalhadora nesse espaço? Tá certo. Então, dá um oi, um salve aí para as trabalhadoras, os trabalhadores e servidores públicos aqui de Rio do Sul. E pedir licença também para dar um oi, um axé, um cheiro lá para Blumenau também, que as servidoras e servidores vão acompanhar também, Olha, porque a gente legal. divulgou, né, a gente achou bem interessante. Agradecer, meninas, pelo convite. Assim, eu estava aqui ouvindo e é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você ouve que você é referência para algumas pautas, porque isso exige mais ainda de nós, né? A responsabilidade ela acaba sendo muito maior. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, quero agradecer o convite. Eu gosto muito de ocupar esses espaços e estar com companheiras de luta como vocês duas, Arlete, Angélica, é muito importante, né? A gente está aí. Quem está na luta se encontra na luta. Isso é muito importante. Eu vou também fazer a minha audiodescrição, então. Eu sou uma mulher de 57 anos, sou uma mulher de pele branca, com os braços tatuados. Eu tenho cabelos compridos, cacheados e grisalhos. Uso um óculos de grau na armação azul. Estou vestindo uma camiseta preta, que é da campanha lá de Blumenau, Sindicato é a gente que faz. Ela tem o punho cerrado nas cores da diversidade e, propositalmente, eu coloquei o lenço da campanha do ano passado, que diz lute como uma mulher. Eu sabia que vocês viriam com o da campanha agora e a gente precisa disso, né? Colocar o nosso corpo na rua. Tenho dito que não basta a gente falar, a gente tem que colocar o corpo na luta, tem que colocar o corpo à disposição e aí, então, lute como uma mulher, né? Para falar um pouquinho da minha trajetória, meninas, eu começo no serviço público em 96. Né? Isso já deixaria claro a minha idade. Né? E eu começo na educação infantil de 0 a 6. E respirar, fiquei 10 anos lá.
E aí respirar os ares da educação, fazer todas aquelas formações. Eu sou da época das cirandas, da época que se trabalhava muito com Paulo Freire na sua raiz, né? Então aquilo me fez pensar que eu podia ir mais além, que eu podia buscar mais, que eu podia voltar para a graduação, estudar mais, me preparar. E aí eu volto, só que eu quis fazer serviço social. Eu era apaixonada já pelo serviço social, mas estava na política da educação como educadora. E aí fui fazer serviço social, me formei, e em 2005 eu inicio então como assistente social. Na política de assistência social, que é uma das minhas grandes paixões, eu atuei na gestão, nos CRAS, nos CREAS, atuei em todas as proteções. E sempre estive vinculada à questão das lutas, à questão dos movimentos sociais, à luta de classes, que é fundamental para nós, a defesa da mulher ocupando espaço público. E em 2017, eu vim liberada para o sindicato para atuar na ação classista, que em Blumenau nós temos a liberação, né? E no sindicato eu assumi então a pasta de combate à discriminação, que para mim é algo muito caro. Eu trabalho muito com a questão do assédio, né? O assédio no mundo do trabalho, que é uma violência que nos cerca cotidianamente, né? E para mim essa pauta ela é muito cara, justamente porque eu tive que pedir exoneração. Eu já estava fazendo uma nova graduação, mas eu tive que me exonerar do serviço público porque eu sofri assédio por 6 meses. Eu adoeci, eu me afastei, eu retornei e até que um dia eu desisti de lutar contra o assédio que eu estava vivenciando e naquele momento não tinha um sindicato que me amparasse, não tinha alguém que me orientasse e eu me exonerei. Logo em seguida, entrei por um novo concurso. Então, para mim, a pauta do combate à violência no mundo do trabalho, ela é uma pauta muito cara, né? E eu me dedico muito a ela, porque eu entendo que nós precisamos construir ambientes de trabalho saudáveis, ambientes de trabalho onde eu tenha vontade de ir para aquele local. E não ambientes de trabalho que no dia anterior eu já comece a sentir dor de barriga, já comece a suar frio por pensar que eu vou ter que ir para aquele lugar, né? Então essa é uma pauta muito cara para nós e eu fiquei muito feliz quando fui chamada para estar então na pasta de combate à discriminação do Sintraceb, que é um sindicato que possibilita a mulher ocupar o seu lugar, dá o lugar de fala. Inclusive, hoje, a gente está com uma coordenadora mulher, que é a Geice, uma menina jovem, de uma garra incrível. Então, assim, eu sou privilegiada por estar num sindicato onde somos maioria de mulheres, tendo uma base majoritariamente de mulheres e contar também com uma coordenadora mulher. Não que o coordenador que estava conosco antes não nos possibilitasse, ao contrário. Ele tanto nos possibilitava que a Geice ocupa a coordenação. Né? E isso é muito importante a gente dizer. A gente conhece o Sérgio e a Geise de Blumenau, o Sérgio, coordenador anterior, e agora a Geise. E eu digo que o Sérgio tem uma grandeza enorme, né, no saber sair no momento em que entra outra pessoa. Então, o ego pessoal aí não existe, né? É um grande companheiro. É um grande companheiro. E que colocou para o substituir uma grandeza como a Geise. Então, a gente até arrepia, porque a Geise é uma fantástica. Na verdade, a coordenação toda, a equipe toda do Sintraceb, tanto na direção anterior como essa, são pessoas ímpares, né? A gente não tem... É um colegiado muito bom. Muito bom. A gente percebe pela sintonia de vocês quando a gente está lá, né? E ali, ao longo da tua carreira, Cleide, tu percebeu mudança no protagonismo da mulher ao longo de 96 para agora, né? Com certeza, as mudanças elas são muito grandes, né? Na verdade, assim, a história não é linear, né? Eu entendo a história como algo cíclico, né? A gente vai e volta. A gente teve momentos de retrocesso, teve momentos de avanço. Recentemente vivemos momentos de grandes retrocessos. Hoje estamos vivendo toda essa situação de violência contra a mulher, que é um grande retrocesso e que mostra que a gente ainda tem muito que lutar contra o patriarcado, contra o machismo, para ocupar os nossos espaços sem que soframos essas agressões. Então, sim, a gente avançou muito, né? Tanto avançou que nós estamos aqui hoje. 3 mulheres, dirigentes sindicais, que ocupam o espaço social para falar do direito da mulher, para falar do direito da classe trabalhadora, né? A gente hoje vê mais mulheres no parlamento, ainda muito pouco,
muito inferior diante daquilo que deveria ser, né? Nós não deveríamos ter cota, nós deveríamos ter equiparação, nós deveríamos ter paridade de ocupar esses espaços, mas tudo a gente tem que buscar e tem que avançar. Sim, avançamos muito. Muito. Na história de 96 até hoje, eu percebo uma mudança muito grande da atuação da mulher, do respeito à mulher, mesmo com esse paradoxo, com esse contraditório que é a alta taxa de feminicídio e de violência contra a mulher. Né? Talvez, inclusive, por isso, porque a gente avançou tanto em ocupar a cena social que a gente tem incomodado muito. E aí as reações, às vezes, elas são violentas. Né? E quais são os principais desafios que as mulheres ainda enfrentam no mundo do trabalho hoje? Então, a maior delas é a cultural, né? Essa cultura de que a nós é relegado o cuidado, que a mulher, ela é o cuidado, que a mulher, ela é a do lar, que a mulher, ela não tem capacidade para ocupar altos cargos, né? Então, assim, essa cultura de diminuir, de desqualificar a mulher. A cultura da objetificação dos nossos corpos, né? Que quando a gente alcança um patamar, quando a gente alcança um espaço de destaque, muitas vezes a gente ainda tem que ouvir frases do tipo, né? Com quem ela se deitou? Com quem ela está saindo para conseguir esse espaço, né? Então, desqualificando a nossa capacidade, né? Quando nós demonstramos no dia a dia, no gerenciamento dos nossos lares, no gerenciamento das nossas famílias, a gente mostra a capacidade organizativa, a capacidade de logística que nós temos no dia a dia. A gente tem comprovado isso, né? A gente teve uma mulher que assumiu a presidência da República, né? E por quê? Foi retirada, porque foi, para muitos, uma agressão ter uma mulher no mais alto lugar do Estado, né? Então, a gente precisa entender isso, assim, isso é o que vai acontecer. A partir do momento que a gente avança, o conservadorismo também se mostra mais. Ele mostra as suas garras, né? Mas a mulher, ela tem que enfrentar isso e aí ela não tem que enfrentar sozinha, né? Romper com essa cultura patriarcal, com essa cultura machista, com essa negação de que a mulher, ela é capaz e pode ocupar qualquer lugar, é uma luta que é de homens e mulheres, né? Porque para mudar a cultura, você não basta você mudar o pensamento das mulheres, você tem que mudar o pensamento da sociedade como um todo, o pensamento de mulheres e homens, né? E que a gente merece igualdade na sociedade. A igualdade que a gente busca é essa, é a igualdade de direitos, de mostrar que nós somos capazes, que nós podemos sim fazer tão qual ou melhor do que os homens. Porque na verdade a questão é que muitas pessoas, e aí o patriarcado traz isso, né? Que daí assim, porque elas querem ser melhor, não, a gente não quer, a gente quer estar iguais, né? E aí a gente tem muito, e não é só no serviço público, a gente tem nas empresas privadas, e isso de fato nós teríamos que ter um índice muito mais claros e colocados aí na sociedade, que é o assédio, né? Principalmente o assédio dentro do serviço, dentro do trabalho, dentro do mundo do trabalho, né? Na sua percepção, como o assédio se manifesta no serviço público, né? Como é que ele está colocado hoje no serviço público? Porque tem muitas mulheres que têm dificuldade de denunciar isso. Tem muitas pessoas, e eu falo hoje pessoas, tanto mulher quanto homem, mas hoje, como a gente está mais voltada à questão da mulher, quais são esses principais medos ou barreiras que essas mulheres impedem de fazer essa denúncia? O assédio, ele pode ser tanto um assédio velado, isso, um assédio mais restrito, quanto escancarado, né? Vou te falar da nossa experiência, né, em Blumenau, do que a gente tem vivido, do trabalho que a gente tem feito. A gente teve situações de assédios que eram assédios mais o assédio moral, no sentido da desqualificação, no sentido de desmerecer aquela profissional, né, de deixar essa profissional, se ela não faz aquilo que eu quero, ela fica na geladeira, né? Então, esses assédios que são do dia a dia, do desrespeito do dia a dia, mas tivemos também situação, inclusive, que chegou a questão do assédio sexual, né? Então, assim, algumas situações que a gente percebe no dia a dia. Por que a mulher tem medo de denunciar? Porque muitas vezes ela não encontra um canal seguro de denúncia, né? Lá em 2018, nós já atuávamos sempre no combate dos assédios, mas lá em 2018 a gente começou a viver algumas situações e a gente fez um seminário para discutir assédio moral.
E nesse seminário surgiram várias situações. E nós acabamos, então, instituindo, né, um observatório de denúncia, porque elas traziam isso. Mas eu vou denunciar e aí vão saber que eu denunciei e eu vou sofrer a represária. Então, a gente criou esse canal, né, o Observatório de Denúncias, que as mulheres, os homens também, né, podem fazer, então, essa denúncia, relatar, estejam vivenciando ou estejam presenciando o que está acontecendo. A gente garante o sigilo e vai dar o encaminhamento de acordo com aquilo que nós tivermos autorização, né? Então, as mulheres, elas ainda têm muito medo, por quê? Quando eu digo da cultura, é isso, né? A gente ainda vivencia muito por conta da pressão do trabalho, a pressão dos nossos espaços, sobrecarga, tudo que a gente vivencia. Muitas vezes, a trabalhadora está lá, sofrendo um assédio. Aí ela adoece, acaba se afastando. Os colegas de trabalho, muitas vezes, não compreendem isso. Quando ela retorna, ela passa, inclusive, a sofrer esse tipo de assédio dos próprios colegas. Ah, porque se afastou, ficou sobrecarga para mim, porque está toda a vida se afastando. Então, a gente sempre discute muito a importância de você contar com os teus pares. O assédio, ele é sempre uma relação de poder. Hierárquica, financeira, psicológica, ele é sempre uma relação de poder. Vai ter que haver uma relação de poder. Pode ser hierárquica, da chefia para o subordinado, mas pode ser também inversa e pode ser entre os pares, horizontalmente, né, de colega para colega. Eu quero dizer que é bem comum de colega para colega. E que não se percebem. Inclusive, as próprias pessoas não se percebem. Não percebem que estão assediando. Aí o que a gente tem discutido muito hoje, inclusive a OIT traz isso, a ISP, a organização da ISP, traz muito essa questão do assédio organizacional. O próprio Diese trabalha essa questão também. Então, assim, o assédio organizacional é o quê? É esse fenômeno no mundo do trabalho, onde o espaço de trabalho, a forma como ele está organizado, a forma como a comunicação acontece, muitas vezes não é uma comunicação assertiva, muitas vezes tem sobrecarga de trabalho, equipes reduzidas. Tudo isso vai gerar o quê? Um sentimento de desconforto naquele espaço, onde os próprios pares passam a cobrar uns dos outros aquilo que deveria ser cobrado da gestão. Né? Porque o responsável... E aí é sempre bom a gente trazer, né? Numa empresa, o responsável por esse assédio organizacional é o patrão, é o empresário, é o dono. Nós, no serviço público, o responsável é o prefeito. É a gestão municipal, a prefeita, o prefeito, é a gestão municipal, ele é o nosso patrão. A gente em Blumenau tem, inclusive, a campanha, né? A sociedade elege o prefeito, mas o servidor público elege o seu patrão. Para além do prefeito, nós elegemos o patrão. Então, a gente precisa ter claro de quem é a responsabilidade, se faltam equipes, se as condições de trabalho não estão boas. Então, eu vou cobrar do meu colega? Não, eu tenho que cobrar da gestão. Né? Então, esse assédio organizacional ele é um fenômeno que afeta a todos. E aí, vítima e assediador acabam sendo vítimas do processo. Né? Então, isso é importante a gente ter claro também. Esses colegas, né, como esses colegas de trabalho, instituições como o sindicato, né, eles podem apoiar essas mulheres, né, que passam por essa situação, né, por essa... Falas um pouco já da rede, né, do canal de manifestação desse assédio, né? E que mudanças culturais isso poderia estar acontecendo, né? Como instituição também, né? Você acredita que ainda precisa acontecer o quê para acabar com a questão do assédio? Porque, na verdade, eu acredito que nunca vai acabar, porque sempre existe porque existe um processo de dominação, né? Esse é o meu espaço, esse é o lugar que eu mando. Porque, como você disse, tem um assédio horizontal, tem um vertical, mas tem um horizontal. Esse horizontal também hoje é muito forte, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, Justo, né? Capitalismo e patriarcado andam de mãos dadas, né? Então, assim, o capitalismo, ele é um sistema de produção. Mesmo no serviço público, nós somos exigidos, nós temos que entregar, né? Hoje o termo é entregar. Então, assim, a gente tem que entregar, a gente tem que cumprir meta também, né? Então, esse sistema perverso desta forma nos torna competitivos, né? E aí essa questão dos pares. O que é importante? Eu tenho dito, às vezes eu uso um termo meio chulo que eu digo que é administração burra. Quando você não investe em
políticas, em atendimento, em programas que acolham as situações de assédio e trabalhe elas. Porque assim, o que você tem que fazer? Você precisa acolher a vítima. Primeira coisa, acolher a vítima. Né? Você acolhe a vítima, escuta a vítima, mas você também precisa trabalhar o agressor. Você precisa trabalhar aquela pessoa que assedia para ela compreender que ela está cometendo uma violência. Né? Então é preciso que se tenha claro isso. Assédio, seja ele moral ou sexual, ele é uma violência. Se ele é uma violência, ele tem que ser tratado tal como. A gente tem resoluções, a gente tem convenções, tem aí a Convenção 190 da OIT, que inclusive ela faz o recorte na questão da violência de gênero no mundo do trabalho. A gente está lutando para ratificar. Né? A gente precisa aí, inclusive, intensificar a nossa luta junto ao Congresso para que ratifiquem a Convenção 190. Mas ela está aí, ela está dada. Nós temos leis, né? Nós temos leis trabalhistas que nos garantem. Então, assim, a gente discute muito com a gestão em Blumenau nesse sentido. Ó. Assédio tem, vocês sabem que tem. Né? Hoje a gente está, inclusive, na construção de um protocolo de acolhida, de encaminhamento e de acompanhamento, porque não basta, eu acolho, é assédio, eu vi que é assédio, e aí então o que eu faço agora? Eu abandono, eu já acolhi, não, eu tenho que acolher, eu tenho que encaminhar, eu tenho que ter programas com atendimento psicológico para dar acompanhamento e formação. É preciso formação, eu tenho que dar formação para as chefias, para os trabalhadores e as trabalhadoras, para que eles compreendam a violência na qual eles estão inseridos. Que ele identifique, até quem é assediado e quem está assediado, porque tem pessoas que às vezes assediam sem ter a noção do problema que ele está causando. Né? Isso mesmo. E aí o sindicato é fundamental, porque o sindicato ele tem a prerrogativa da defesa da trabalhadora e do trabalhador, então ele visualizando isso, ele vai o quê? Nas mesas de negociação, nas campanhas salariais, nos momentos de discussão, ele vai botar isso na mesa. Né? Ele vai exigir. Nós conseguimos agora, por exemplo, depois de muitos anos, avançar no sentido de tipificar o assédio no nosso estatuto. Então, ele está tipificado. A partir que você tipifica, você diz o que é, né, você também cria sanções e mecanismos de erradicação. E aí você precisa, a partir daquela tipificação, pensar justamente em programas de combate. Então, assim, informação é fundamental. As pessoas precisam saber o que é, como acontece, como se proteger e aonde denunciar. Porque a vítima, ela nunca é a culpada. Nunca. E muitas vezes sobrecai sobre ela. Nós tivemos uma situação, até para colocar para vocês, que culminou inclusive na nossa campanha de combate ao assédio mais na linha sexual. Nós começamos a receber muita denúncia de assédio num espaço. Somos majoritariamente mulheres no serviço público, mas existe espaços de trabalho que são predominantes de homens. E havia um espaço em particular de predominância masculina, onde estagiárias tinham que passar, a gente falava que era um corredor polonês. Elas tinham que passar na hora em que elas iam para sair do setor delas e ir para o administrativo, era a hora de café, digamos, né? E esses homens estavam todos ali, eles faziam um corredor, e as meninas tinham que passar no meio daquele corredor e ouvir todo tipo de gracinha, quando não ser tocadas, inclusive, né? E quando uma mulher percebeu isso e foi chamar a atenção, ela foi xingada. Porque, nossa, mas a gente está elogiando, ela devia agradecer. Que elas deviam ficar contentes que a gente acha elas bonitinhas. Então, esse conceito, né, de que a mulher tem que agradecer um elogio. Dali, ela foi para a chefia. E a chefia disse para ela, você tem provas? Porque se você não tiver provas, você vai sofrer um processo administrativo por calúnia. Como que essa mulher vai levar essa discussão para frente se ela já foi ali ameaçada? Ali já correu outro assédio. Já. Só que ali ela levou para frente, ela teve coragem suficiente e levou para frente. E aí, a partir dessas denúncias, nós começamos a fazer um trabalho nesse espaço, e aí surge a nossa campanha com cartilha, com folder, a nossa ida para os espaços para dialogar, a nossa busca na gestão para que essa fala seja com chefias, que a gente conseguisse trazer, inclusive, os nossos colegas de trabalho, homens, para fazer a discussão. E o legal é que, numa segunda ida àquele espaço, um dos homens me chamou e ele falou assim, vem cá, quero conversar contigo. Aquele dia que vocês vieram aqui, eu fiquei pensando, gente, a gente não pode mais fazer isso.
E hoje eu vou para os meus amigos, quando eu vejo que eles vão ter uma atitude dessas, e eu falo, pode parar que isso é assédio. Tu não tem direito de fazer isso. Então, eles perceberam, porque para eles era naturalizado. A mulher passa, ela é bonita, eu posso assoviar, eu posso tocar, eu posso fazer o que quiser. Por quê? Porque dentro do patriarcado existe a posse sobre os nossos corpos. Né? E é com isso que a gente tem que quebrar. Né? Então, felizmente, lá a gente conseguiu fazer com que muitos compreendessem o que estava acontecendo e que cessasse. Então, sim, o sindicato ele é fundamental nesse momento. Nesse momento de acolhida e de estratégia junto à gestão para vencer essas pautas no dia a dia. Aquilo ali se torna formação e informação, né? E muitas vezes a mulher ela não tem acesso à informação e formação porque ela tem uma carga. A mulher ela tem dupla, tripla ou até 4 jornada, né? São várias versões dela, ela tem vários papéis, né? Então, Cleide, como que é a realidade da mulher servidora pública vivenciando essa tripla jornada ou essa ampla jornada, né? Que a mulher enfrenta? Como qualquer mulher trabalhadora, né? Eu acho que não há uma diferenciação entre a mulher trabalhadora e a mulher trabalhadora que é a servidora pública, né? Nós somos mulheres numa sociedade em que ainda é delegado a nós o cuidado. Então, sim, nós trabalhamos fora, nós assumimos a luta sindical, nós assumimos o espaço da política, e aí nós voltamos para casa e nós temos a demanda do lar, nós temos que fazer a manutenção daquela família, né? E muitas vezes a manutenção daquele companheiro, quando tem, para reprodução dele também no mercado de trabalho, né? Que é cuidar da roupa, é cuidar da comida, é cuidar dos filhos. Eu sempre digo, reunião de pais é um grande equívoco, porque na maioria só vão mães. Então, primeiro tinha que mudar, é reunião de mães, né? Porque dificilmente os pais vão. Claro que a gente tem um avanço, hoje já tem uma participação maior, mas ela é ínfima perto daquilo que nós mulheres temos, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem a nossa jornada de trabalho, a gente tem uma jornada dupla, porque talvez a gente estuda, a gente esteja fazendo formação, a gente esteja se preparando para se qualificar melhor para esse local de trabalho que a gente atua, né? Às vezes a gente tem que ter 2 vínculos empregatícios para dar conta desse sistema capitalista, a gente tem a nossa jornada em casa e às vezes, para além dos filhos, a gente ainda é cuidadora dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, sim, é uma jornada exaustiva. Ela repercute diretamente na nossa relação de trabalho, né? Eu chego exausta no meu local de trabalho, muitas vezes sem paciência, muitas vezes esgotada, e aí eu tenho dito que nós temos que olhar mais para quem está ao nosso lado. Olhar com um olhar humano, olhar com um olhar de empatia, né? Porque muitas vezes essa mulher que já vem esgotada, ela não vai render. Ela não vai entregar, entre aspas, aquilo que se espera dela. Numa sala de aula, numa estratégia de saúde da família, num espaço de CRAS ou CRES, porque ela está exausta. E muitas vezes não se olha para essa mulher exausta, se olha para a trabalhadora ineficiente. Se olha para a trabalhadora que não está dando conta, para a servidora que não está dando conta de entregar. Servidora sem paciência. Servidora sem paciência. Né? Então, a gente precisa olhar com mais humanidade para quem está do nosso lado. Né? Seja a trabalhadora que está do nosso lado, seja aquela pessoa que nos atende nos serviços públicos. Né? E esse olhar tem que ser inverso também. Nós também temos que olhar para a comunidade entendendo que ela já vem fragilizada com tudo que ela vivencia nas suas cargas também. Né? Então, sim, nós ainda temos muito que avançar na sociedade para que os nossos pais entendam que é preciso ter divisão de tarefas domésticas, que é preciso dividir a criação dos filhos. E aí, assim, muitas vezes a gente vê, é mãe solo, né? Aí a dificuldade é maior ainda, porque aí ela não vai ter mesmo com quem dividir, né? Exato. E essa exaustão vai afetar a saúde dessa mulher também, né? No momento ela não está rendendo, mas logo ela vai ter o afastamento porque ela está doente, né? E aí vem toda aquela questão, né, da secretaria ou do local de trabalho, de não perceber que essa doença já vem dessa exaustão, né? Sim. Pode passar. Então, outra coisa,
espaço que a gente quer fortalecer é a resistência e a organização coletiva das mulheres, porque a gente, enquanto servidora pública, e a gente, como a gente fala muito de servidor público, a gente representa os servidores públicos nesse momento, isso não desmerecendo as trabalhadoras do setor privado, mas assim, eu queria que tu colocasse um pouquinho assim, dentro da tua experiência que tu tens, a organização coletiva das mulheres, algum fator que representou, né, dentro dessa luta coletiva, né, os resultados, né, de que espaço que fortaleceu isso, né, porque a gente sempre fala, né, que a gente sozinha é uma coisa, agora a gente coletivamente, ela se torna extremamente eficaz, né, ela é coletiva, né, ela traz essa relação de coletividade. Então, assim, que situação que você acompanhou, de repente, que situação ou que momento que tu viu nesse decorrer da tua história, nessa linda história que tu tem, essa questão do coletivo de mulheres? A importância dos coletivos, ela é fundamental, né? É bem como tu colocas, né? Eu sozinha olho para dentro de mim, né? E tenho que dar conta de tudo sozinha. Mas nós não temos que dar conta de tudo sozinha. Nós precisamos da outra, nós precisamos do outro. E aí os espaços coletivos de discussão, eles são fundamentais, né? Nós tínhamos um grupo, por exemplo, lá em Blumenau, um grupo de assistentes sociais que se reuniam mensalmente. Isso trazia uma força para a categoria, uma força para aquelas, a maioria mulher, majoritariamente mulheres, no serviço social também, elas se reuniam e isso trazia força para o dia a dia delas do trabalho. E nós tivemos uma situação de assédio que ela foi muito interessante porque não foi nós que percebemos, não foi a vítima quem denunciou, mas o grupo de mulheres, o coletivo de colegas de trabalho que estavam fortalecidas, porque estavam num grupo, então você se fortalece, você tem mais informações. Elas fizeram a denúncia e foi muito interessante porque elas ligaram para nós e disseram assim: olha só, está acontecendo uma situação de assédio aqui, a gente marcou uma reunião com o secretário e a gente quer saber se o sindicato quer vir junto. Nós já vínhamos fazendo debates com elas, debates né, no coletivo, munindo elas de orientação, de informação, e foi tão legal porque elas disseram: se vocês quiserem vir junto, vocês vêm, porque senão a gente vai de qualquer jeito. Sim, elas estavam muito empoderadas. Uhum. Por quê? Porque elas já tinham participado dos seminários, das discussões coletivas. E a gente foi junto. Fomos, inclusive, eu e Sérgio. Mas a gente precisou agir muito pouco. A gente se fez presente para garantir que o sindicato estava lá. Uhum. Mas elas tomaram conta da situação e deixaram muito claro: ou cessa ou a gente para. Uhum. Assim. Sabe? Elas não admitiam mais que aquele assédio continuasse. O que isso repercutiu? Aquele grupo venceu aquela situação de assédio e serviu de exemplo para que nos outros espaços se pensasse muito bem antes de praticar um assédio. Porque haviam pessoas que estavam enganjadas na defesa. Uhum. Então, sempre que a gente se reúne no coletivo, seja para fazer formação, seja para fazer bate-papo, roda de conversa, a gente se fortalece. Nós fazemos todos os anos os encontros das mulheres, né? E a gente sempre discute que quer ampliar essa roda de conversa para mais momentos, né? Mas a gente acaba sendo engolido por todas as demandas. A gente sabe bem dizer. Mas a gente percebe que quando acontece o seminário, a roda de conversa, o bate-papo, as mulheres elas se encorajam para trazer as suas situações. E aí a colega do lado, a servidora que está do lado, se identifica que ela não está sozinha, que as argúrias não são só dela, que o que ela vivencia, a maioria das outras mulheres também vivencia. E aí a gente volta para dentro do capitalismo, do patriarcado, e que nós, mulheres, sofremos, sim, com essa cultura patriarcal que nos cerca, né? E isso faz com que, no coletivo, eu me fortaleço para romper também com isso. Então, sim, as ações, e assim, o sindicato que pode estabelecer esse espaço, possibilitar, né? Ou a própria gestão entendendo também trabalhar nessa linha dos espaços coletivos de discussão, nas rodas de conversa, vai ter um resultado que é saúde mental. Uhum. É isso. Isso é extremamente importante, né? Como é que Cleide, consegue entender a importância das mulheres ocuparem os espaços de decisão, né? Como conselhos, diretorias, lideranças sociais. Como é que tu visualiza isso, a mulher hoje ocupando esses espaços?
De fundamental importância, né? Como eu sempre coloco, né? Nós mulheres, nós temos, e aí eu não falo do cuidado, eu não falo do lar, eu falo da organicidade. Justo. Nós temos uma capacidade comprovada cientificamente de organizar as coisas, né? Isso é meio próprio. É regra? Não é, claro que não, mas é meio próprio das mulheres. E nós sempre temos um olhar, e aí talvez essa cultura patriarcal também que remeta a nós a coisa da maternidade, ainda muito forte, né? E aí eu quero deixar claro, né? Respeitando que isso não é regra também, né? A maternidade, ela não é regra, o ser mãe não é, mas a gente tem um olhar maior na questão do cuidado, no sentido de observar o outro, a outra. Isso nos possibilita um olhar amplo. Quando a gente vai olhar para a política pública, a gente não vai olhar para ela de forma estanque ou de forma apenas financeira. A gente vai olhar para ela para que ela tenha qualidade, para que ela alcance, e a gente consegue observar, tá, mas essa política pública do jeito que está, ela alcança, né, e aí vamos falar de servidora, ela alcança a servidora que trabalha lá na limpeza, no espaço da escola, ou ela alcança só a professora, ou ela alcança só a orientadora. Lá no espaço do serviço social, essa política pública voltada para dentro, né, do espaço do serviço público, ela alcança a todas as trabalhadoras do serviço público, a gente vai conseguir fazer esse olhar mais amplo. Isso é uma expertise que eu entendo como própria das mulheres, essa expertise de ter um olhar mais amplo. Não é regra, claro que não. Mas, na maioria, a gente tem. E se a gente teve que, a duras penas, né, por conta do patriarcado, nos colocaram a organização de uma família, de um lar, quanto mais a gente vai ter para organizar outros espaços, né? Então, vamos usar aquilo que eles nos atribuíram em nosso benefício, né? Porque realmente nós podemos estar onde nós quisermos e temos a capacidade, a expertise para gerenciar qualquer espaço, né? Justamente. Exato. Agora vamos falar de transformação, futuro. Cleide, assim, quando a gente fala, né, em transformar mudanças, o que você gostaria que mudasse no serviço público para garantir a igualdade para as mulheres? Então, eu acho que no serviço público é justamente isso, é romper com essa cultura dentro dos espaços públicos que ainda permitem as situações de assédio. Porque, assim, nós hoje temos a possibilidade de ter salários isonômicos entre mulheres e homens dentro do serviço público. A professora e o professor, na mesma carga horária, vai ganhar o mesmo salário. O assistente social, da mesma forma, né? Mas nós ainda estamos muito, como é que eu vou te colocar? Em lugares ainda muito de bastidor dentro da política, né? Recentemente eu comentava sobre uma situação em Blumenau de o secretário é o homem, a assessora é uma mulher. Na coisa da assessoria, do fazer por, né? Então, assim, o destaque é para o secretário, o destaque é para o diretor, né? Nós temos muitas mulheres ocupando cargos de direção, de gerência, de secretárias, mas ainda é restrito, ainda não é o espaço que nós deveríamos ocupar. E respeitando, no sentido dos cargos, né, de autarquias maiores, nos cargos de direção, de secretariado, que fosse pela competência e não pela indicação política, que fossem profissionais de carreira, porque aí você consegue efetivamente atuar dentro daquilo que é a tua formação, ter o olhar para aquela política pública que você preparou, né? Então, para mim, o que precisa é legislações que deem conta de tipificar, né, essas violências dentro do mundo do trabalho, cessar com o assédio, para que a gente possa, nos nossos espaços de trabalho, cumprir as nossas cargas de trabalho com excelência, com qualidade e sem adoecimento por toda a pressão que a gente sofre. Eu acho que quebrar com essa cultura é essencial. Vamos lá, né? Infelizmente o nosso tempo já ainda é tão curtinho, gente. Parece que
que a gente parece que tem mais vontade de perguntar. Mas, assim, para a gente fechar, então, eu queria que tu colocasse, assim, uma mensagem. Qual mensagem que você deixaria para as servidoras públicas de Rio do Sul e Blumenau? Porque daí a gente tem as nossas servidoras de coletivo de Rio do Sul e Blumenau e a região, né? Qual seria a mensagem que você deixaria, então, para a gente fechar, para as servidoras que, às vezes, se sentem desmotivadas, sobrecarregadas, né? Desvalorizadas, né? Então, assim, para a gente fechar esse podcast, então, assim, nesse sentido. Legal. Então, de mensagem, eu trouxe 2 pensamentos de 2 mulheres que eu gosto muito, mas antes eu queria dizer, então, para as mulheres servidoras públicas, né, daqui de Rio do Sul, de Blumenau, de onde estiverem nos acompanhando, não deixe que te digam o que você pode e o que você não pode. Nós podemos estar onde nós quisermos, ocupar os espaços que nós quisermos. Nós temos capacidade para isso. Se unam. Dialoguem com suas colegas, construam coletivos, façam roda de conversa e, mais que tudo, não julguem, tentem entender e construam juntas a defesa do espaço e do lugar de fala das mulheres. Então, a gente precisa disso, a gente precisa se unir. E aí eu quero trazer um pensamento rapidamente, são frases, né? Uma da Rosa Luxemburgo, que diz: quem não se movimenta não sente o peso das correntes que o prende. Então, nós precisamos de movimento, precisamos nos movimentar. E a outra é: medo nós tem, mas nós não usa, da Margarida Alves. Uma grande mulher referência na luta campesina. Então, sim, a gente precisa se preocupar e compreender que há uma violência estabelecida contra nós mulheres. Mas a gente medo tem, mas não deve usar. Angélica, né? Muito obrigada, foi muito bom. Olha, a gente vai ter que marcar mais vezes com a Cleide, né, para aprofundar um pouco mais nessas, né, aprofundar nessas pautas. Muito obrigada, Cleide. Muito obrigada, né, o Sintraceb, que cedeu, que permitiu com que a Cleide viesse hoje, né? E o nosso próximo podcast é no final metade de abril, mais ou menos, né? Aí a gente vai anunciar no nosso Instagram e nos grupos de WhatsApp. Então, quero agradecer, né, Cleide? Muito obrigada. Obrigada ao Sintraceb. Parabéns, Sintraceb. Vocês têm uma companheira que é fantástica. Queremos agradecer muito. A gente tem os podcasts todos os meses. Todo mês a gente faz no mínimo 2 podcasts. E aí esse mês é o mês das mulheres, então a gente está priorizando isso. E a gente agradece porque a gente quer trazer realmente mulheres que estão envolvidas num processo de coletividade, de trabalho com as mulheres mesmo. E a gente não poderia jamais deixar de te chamar para vir falar com a gente. Então, a gente quer te agradecer. Enquanto representante dos servidores públicos municipais de Rio do Sul, muito obrigada. E volte quando você quiser, do dia que você quiser, né? E a gente vai tocando os podcasts. Muito obrigada, boa noite, até mês que vem. Abril. Valeu.